Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Agora que você já sabe como o rei se movimenta, como a dama se movimenta e que o rei não pode ser capturado... Como é que é? Você ainda não sabe? Então eu peço, por gentileza, dê uma olhadinha nos nossos vídeos anteriores. Lá eu explico tudo isso. Dê uma olhada nos vídeos tabuleiro, rei e dama. E daí depois volte aqui. Mas volta, hein? Muito bem, como eu estava dizendo, como você já sabe como o rei anda, como a dama anda e que o rei não pode ser capturado, vamos ver cheque e checkmate. Antes, a gente vai ver o que é ameaça e vamos rever a captura. Imagina essa posição aqui no tabuleiro. É vez das brancas. Imagina que o rei venha para esta casa. Vindo aqui, ele está ameaçando o cavalo. Sim, essa peça bonita aqui é o cavalo. A gente vai ver sobre o cavalo num vídeo mais para frente. Agora simplesmente veja que existe o cavalo no xadrez. Muito bem. O rei está ameaçando capturar o cavalo. O que é ameaçar capturar? Se as pretas não fizerem nada, no próximo lance as brancas podem capturar esse cavalo. Por exemplo, imagina que as pretas jogam o rei. O rei para lá, aqui as brancas capturam o cavalo. Sempre importante lembrar, não é obrigatório a capturar. Não é igual no jogo de damas em que a captura é obrigatória. No jogo de xadrez, a captura é facultativa. Então é assim, o rei vindo para cá, ok, se o rei vier aqui, é a mesma coisa. E aqui também. Em todas essas casas, ele está ameaçando capturar o cavalo. Então é uma ameaça, é o que, no caso, as brancas poderiam fazer no próximo lance. Agora aqui eu mudei a posição. Agora vamos ver esta posição. Você já sabe que o rei não pode ser capturado. Então o que acontece se alguma peça ameaçar o rei, ameaçar capturar o rei? Oh, mas você falou que não pode capturar. Exatamente, calma, mas a gente pode ameaçar. Aqui, lembrando, o rei não pode tentar ser vizinho do outro rei. Não pode, o software nem me permite colocar o rei vizinho do outro. Então aqui, para ameaçar o rei das brancas, teria que ser a dama. Se a gente colocar a dama aqui, ela ameaça o rei. Quando o rei está ameaçado, é cheque. Então, cheque é uma ameaça ao rei. Antigamente o pessoal costumava anunciar o cheque. Nesse caso, por exemplo, a pessoa que está com as peças pretas diria cheque para que a pessoa que está com as peças brancas soubesse, fosse avisada de que o rei está atacado. Muito importante, quando o rei está atacado, é obrigatório escapar. Não pode deixar o rei em xeque. E a extensão dessa regrinha é que o rei não pode entrar em casa atacada. Por exemplo, se o rei vier aqui, a gente já sabe que ele não pode ser vizinho de outro rei, porque ele estaria atacado, então não pode. O software nem me deixa, o software volta o rei aqui. O rei também não pode vir para cá, porque entraria numa casa atacada. Aqui, a bolinha cinza indica a casa para a qual o rei pode ir. Então aqui o rei tem que vir para essa casa. Por isso que este lance, eu vou voltar agora, por isso que esse lance é apenas um cheque. É uma ameaça, mas essa ameaça tem defesa. As brancas escaparam. Agora, e se não tiver como escapar do ataque? Vamos fazer um outro cheque? Para a gente colocar o rei adversário em xeque, ele precisa estar no caminho de uma peça nossa. Aqui estão todas as casas para as quais a dama preta pode ir. Todas as casas com a bolinha cinza são casas para as quais a dama preta pode ir. Essa casa aqui fica em linha com o rei. Aqui fica em coluna com o rei, aqui em diagonal com o rei, aqui e aqui em coluna com o rei. Aqui em diagonal com o rei. Ou seja,
Se a dama preta for em qualquer dessas casas, ela vai atacar o rei. Mas aqui a gente quer uma posição de xeque-mate. Então a gente vai colocar a dama aqui. Nessa posição, a dama está atacando o rei e o rei não tem para onde ir. Veja que eu clico no rei e não aparece uma única bolinha cinza. Isso significa que o rei não tem para onde ir. O rei não consegue escapar desse ataque. E mais importante, as brancas não conseguem escapar desse ataque. Isso significa que as pretas deram xeque-mate no rei das brancas. Oh, mas o rei não pode capturar a dama? Não, não pode, gente. Ó, vou até tentar. O software, o site não vai me permitir. Ó, não deixa. Por quê? Porque o rei está defendendo a dama. E se o nosso rei branco viesse aqui, ele estaria numa casa vizinha a outro rei. Rei não pode ser vizinho do outro rei. Isso seria um incidente diplomático. Não pode. Não pode e não pode. Dessa posição, a gente ainda pode aprender que a dama, para atacar o rei de pertinho, assim, na casa vizinha, precisa estar defendida. Se a dama, vamos voltar um pouquinho. Isso, essa era a posição que a gente começou a analisar. Se a dama vier aqui, ela vai sim atacar o rei. Só que neste caso, o rei pode escapar simplesmente capturando a dama. No próximo vídeo, a gente vai ver alguns exercícios de cheque e de xeque-mate, e de quebra algumas capturas também. Eu espero você, então, no nosso próximo vídeo.